Olá, pessoal, tudo bom? Pois então, nós estamos aqui para nossa aula da semana 24 e o conteúdo de hoje é Introdução à Estética, tá? De um modo geral, nós, quando usamos esse termo estética, logo, de uma maneira muito rápida, nós somos remetidos à ideia de que tem a ver com o belo, tem a ver com a beleza, tem a ver com aquilo que nos agrada. E, de certa forma, pensar, filosoficamente, a estética é assim, lidar com aquilo que é belo, com aquilo que agrada, ou seja, a forma no qual nós apreendemos um determinado objeto e a forma que determinado objeto ou determinada situação nos afeta. Mas é muito além disso também, certo? E nós temos aí uma imagem, uma escultura, do Auguste Rodin, um dos principais e mais importantes artistas do século XIX e também 20, e essa escultura ela é denominada como Danan ou Danan, ela é uma escultura de 1889. Então, obviamente, cada um, ao olhar para essa escultura, teve alguma forma de reação. Qualquer que seja essa reação, nós podemos denominá-la de apreensão estética. Nessa primeira aula, nós vamos buscar compreender de uma maneira filosófica, tá? O que vem a ser a palavra estética e o que vem a ser tratar da estética numa perspectiva filosófica. Então, nós temos... isso melhorou, né? Nós temos aí, ao longo da história humana, uma habilidade do homem que foi sempre a habilidade de criar. Nós vamos tratar disso em algumas aulas. Então, um homem é um ser que cria, é um ser que altera o meio no qual ele está. E essa arte e essa condição de criar, eu já fiz, já me antecipei, é uma espécie de arte. Todas as vezes que nós criamos algo, nós estamos, de certa forma, desenvolvendo uma habilidade que pode resultar em um processo artístico, certo? Então, ao longo de toda a história da humanidade, essa é uma condição notada. Entretanto, no âmbito da filosofia, sempre houve também um olhar para essa produção, para essa criação, na qual nós denominamos de arte. Então, desde a filosofia antiga, período clássico, nós vamos encontrar ali já em Sócrates, Platão, Aristóteles, esse movimento de observar a arte e de buscar tratar a arte com um olhar filosófico. Eu arriscaria dizer que até mesmo antes, certo? Por quê? Porque aquilo que nós hoje conhecemos como as tragédias, no qual nós temos aí importantes produtores, Ésquilo é um deles, as narrativas trágicas,
já era uma expressão de arte, né? Tanto é que nós vamos encontrar nas tragédias aí o surgimento do teatro, toda uma organização teatral, e vamos encontrar não só na tragédia esse preâmbulo, né, de uma expressão da arte muito importante, mas nós vamos também encontrar nesse processo de criação trágico elementos também que refletem um comportamento do homem. Isso a gente vai ver, né, em futuras aulas. Então a arte, ela sempre esteve presente de uma maneira ou de outra na filosofia. Por quê? Né? Sendo a filosofia essa área do conhecimento que busca compreender na totalidade tudo aquilo que diz respeito ao homem, naturalmente, né, não é de se estranhar que seja a arte também um interesse filosófico. Bom, esse termo, né, que nós temos aqui, ó, estética, é um termo muito comum, né, bem usual do nosso tempo. E, curiosamente, é um termo, é um conceito filosófico, ok? O que eu quero dizer com isso? Que é um filósofo que acaba por utilizar esse termo em sentido estrito de uma filosofia da arte. Então, quando eu falo em estética no âmbito da filosofia, eu posso referir, tá? Ou eu posso fazer uso da ideia de uma filosofia da arte. Esse termo, ele é um termo clássico, como eu quero destacar aqui com vocês, né? Esse termo aqui, aesthesis, né? E que remete à ideia de sensação, percepção, né? Que tem uma relação, então, com sentimento, com aquilo que é, né, afeto, o modo em que algo imprime sobre nós, e essa impressão resulta num sentimento. São vários esses sentimentos que vai dar origem àquilo que a gente hoje faz uso como gosto, bom gosto, quando eu denomino algo como feio, como grotesco, como trágico. Isso quer dizer que essa minha expressão a respeito de algo nada mais é do que o resultado dessa minha sensação, né? É o meu sentimento em relação a alguma coisa, é a percepção, o modo que eu percebo algo, tá? Então, esse termo estética remete, então, né, à sensação. Então, quando eu falo em estética, eu estou falando sobre o modo pelo qual sente-se algo, pelo modo pelo qual eu estou sentindo, percebendo isso. Bom, e quem é que, né, vai estabelecer esse termo, esse conceito no âmbito da filosofia? Um filósofo, né, alemão, já da modernidade, certo? É o Alexandre Baumgarten. Tá? Então aqui, né, Alexandre Baumgarten. Então aí no século XVIII, o Alexandre, ele vai debruçar sobre a questão, assim como muitos outros filósofos fizeram.
ele vai debruçar sobre a questão da arte, né? O modo em que a filosofia lida com esse aspecto próprio da criação humana, e ele então acha necessário, ele julga necessário que a filosofia crie uma estrutura, um sistema, lembrando aí o Descartes, né? Sistematize uma teoria do belo, da arte. E aí ele vai usar, então, pela primeira vez, a palavra estética como sendo um campo de investigação filosófico. Então eu posso pensar a estética, tá, como uma abordagem filosófica da arte. Então esse é o conceito, essa ideia de estética no âmbito da filosofia. Tá? E ele então busca esse conceito lá no vocabulário clássico grego, né? Por acreditar que esse conceito ele traz em si sinais ou significados, né, em si mesmo, de expressões que são comumente utilizadas na nossa relação com a arte, né? Então, o termo estética agora, de uma maneira, né, a abordagem filosófica da arte, tende então a compreender a percepção de objetos quaisquer. Quando eu falo objeto, eu estou falando desde um simples vaso a um sofisticado ou uma sofisticada composição de uma filarmônica. Tá? Então aí nós temos um espectro muito, né, um leque muito grande de coisas. Então a estética vai buscar o modo, né, em que é percebido, no modo que esses sentimentos se dão nessa minha relação com esse objeto. A estética aqui, então, vai lembrar a relação aquela lógica, né, da teoria do conhecimento, sujeito, tá, e objeto. Ao longo da história, essa relação aqui, sujeito e objeto, que a gente vai ver aqui, que é a arte, ela vai ter vários momentos. Nós vamos perceber ao longo das aulas que em determinado momento da história, o sujeito era praticamente nulo quando se tratava da arte, sendo o objeto algo de valor em si mesmo, né? Esse objeto aqui possuía qualidades em si mesmo, ao ponto dele carregar a ideia de arte ou de beleza em si mesmo. Em outro momento, nós vamos perceber que há uma relação entre o sujeito e esse objeto. O sujeito capta. Então, o sujeito ele não é passivo. Então, ele é quem lança sobre o objeto determinadas intenções e é dele o juízo sobre o objeto. Se esse objeto ele é agradável, se ele é grotesco. E em outro momento, né, nós vamos perceber também que vai existir certas convenções para que eu, enquanto sujeito, possa, né, observar esse objeto e fazer o juízo dele. E aí nós vamos ter aí, né, algumas ideias do que é gosto, se existe um gosto, se existe que tipo, né, ou que parâmetro eu posso utilizar para definir o gosto. Então são todos elementos presentes nesse âmbito da estética como
né, abordagem filosófica da arte. Então, grosso modo, a estética ela vai, né, ser uma ciência da sensibilidade que visa a algo que pode se mostrar vago e obscuro. Então perceba, né, que não é muito simples. Nós podemos, alguns podem dizer assim, eu não acho tão complicado, é só eu olhar e dizer gosto ou não gosto. Mas isso é muito raso, né? Talvez agora, na contemporaneidade, com todas as mudanças que houve a respeito do conceito de arte, enquanto sujeito observador, eu tenho muito mais liberdade de poder dizer gosto e não gosto, mas também ao mesmo tempo é muito complexo eu poder dizer se o meu gosto faz ou não que determinado objeto seja considerado arte ou não arte, que é todo um jogo, né, discutível ainda no século XXI. Por quê? Porque esse campo da sensibilidade ele vai, né, atribuir, além, né, da questão da subjetividade, uma série de elementos que fazem essa discussão no âmbito da estética ser complexa, né, e longe de ser tão simples quanto nós pensamos. Então, e o objeto, ele nunca é tão simples assim. Ele nunca se revela para mim na sua totalidade. Nós vamos ver isso. Então, esse objeto, ele por vezes pode ser vago e obscuro. Lembrando de novo Descartes, nada é tão, né, enganoso quanto alguma coisa que nos apareça vago e obscuro. Então, essa é uma amostra, né, dessa complexidade que vem a ser tratar da arte numa abordagem filosófica. Então, a partir do século XVIII, a arte ganha, né, esse espaço no âmbito da filosofia já de um modo sistemático e estruturado. E o Baumgarten, né, vai marcar aí então essa iniciativa importante. Então o que eu quero destacar aqui ao final com vocês, né, é esse tratamento que o nosso filósofo vai dispensar, né, a arte. Então, de que maneira, né, o Baumgarten, de certa forma, traz, né, ou eleva a estética no âmbito da filosofia. Então, o tratamento dado por ele às questões relativas à arte e ao belo pretendeu dar uma nova dignidade à estética. Por quê? Porque sempre, mesmo que fosse na filosofia, tratada a ideia da arte, era sempre numa ideia, tá, que muitas vezes remetia a uma percepção vulgar, né? Ou seja, despretensiosa, sem rigor, sem ser sistemático, sem uma sistematização, e sabendo, né, todos nós sabemos que a abordagem filosófica é sempre rigorosa, sistemática e radical. Então, olhar a arte sem considerar esses critérios não era dar a ela o valor necessário. Então, quando Baumgarten decide trazer a arte para o campo da filosofia, atrelada a esses pressupostos, ele está o quê? Dando uma dignidade à arte. Então, ela passa, tá, a ter outras conotações a não ser
além daquela, né, puramente sensualista. Ela mantém essa sua condição de sensualista, porque a arte sempre vai ser, né, mas ela ganha a condição de merecedora de atenção e da reflexão filosófica, certo? Então, ela atinge, eleva-se ao patamar de pensamento racional. Então, o que o Baumgarten vai fazer aqui é um exercício, tá, reflexivo, racional da filosofia e a sensibilidade estética. É um desafio. Por quê? Porque ele está tentando aqui, pela primeira vez na modernidade, trazer a razão junto de uma condição que muitas vezes está contaminada excessivamente pela sensibilidade. E vamos lembrar, né, a modernidade está aí com toda a influência cartesiana de que a verdade é obtida quando nós nos distanciamos, né, significativamente das sensações. Então parece ser um paradoxo eu tentar juntar, né, nessa categoria de racionalidade que é a perspectiva filosófica, um dos aspectos humanos, que é a da criação, que vai desenvolver-se na arte, aquilo que é apreendido, né, em primeira instância com os sentidos, com a percepção. Então, notem que é sim um desafio. Então, quando o Baumgarten faz isso, ele está retomando uma perspectiva platônica, que nós vamos ver em algumas aulas, que é a questão do belo, só que na modernidade. E redefinindo sobre a ótica de um novo modo de ver, que é no sentido antropocêntrico. Por que eu estou destacando isso? Porque o Platão ele vai olhar o belo, mas a condição do belo para Platão é, né, transcendente, ele transcende, o belo não faz parte desse nosso mundo das coisas aqui, material, faz parte do mundo das ideias. Então eu tenho que, né, transcender, ele está no campo da originalidade, todas as outras coisas que estão nesse nosso campo dos sentidos são cópias, são simulacros. Então, Baumgarten vai, né, buscar redefinir a ideia de belo na modernidade, quando debruça sobre a arte, numa busca de uma reflexão racional, mas alinhada à sensibilidade estética. Então, essa vai ser o nosso percurso, né, das próximas aulas. É compreender como a filosofia ela vai, né, compreendendo ao longo da história filosófica o movimento da arte, essa produção, né, que é natural ao homem, tanto é, né, de criação. Então é bem isso que a gente vai realizar nas próximas aulas. Espero que tenha ficado claro, pelo menos, né, a concepção, o conceito de que vem a ser a estética como uma abordagem filosófica e a intenção, né, do filósofo alemão, no caso Baumgarten, em trazer à tona essa problemática na modernidade.